Dizem que os melhores momentos da vida são aqueles em que podemos usufruir de coisas simples da vida, como seja uma paisagem, uma companhia, uma praia, onde quer que ela esteja. Não importa o aglomerado de mais ou menos gente que esteja à nossa volta, desde que aquele momento seja só meu e o guarde na minha memória, já se tornou um momento especial. Quando buscamos outras paragens para viajar ou fazer férias, o objetivo é apenas alargar o nosso conhecimento e guardar mais experiências que levamos desta vida. Porque afinal, viajar também pode ser dentro do nosso quintal, e com isso podemos fazer a viagem mais incrível que alguém fez na sua vida. Paragens exóticas como praias paradisíacas apenas serve para colar num postal e ter num passo-partout em casa. Afinal, o que conta mesmo é viajar. Não interessa para onde nem quanto. O que interessa é mesmo usufruir de cada momento, de cada odor, de cada sensação que isso desperta dentro de nós. Isso é que é o melhor das viagens. Descobrir coisas que nos fazem diferentes em cada dia que passa. Durante uma série de dias não aconteceu literalmente nada. Apenas banhos de sol, caminhadas, sonecas, banhos de mar, também com a casa a 5 minutos da praia não era preciso fazer mais. Era uma excelente mini praia, com areia e rocha, já dentro d'água, que me permitiu ainda fazer um bocado de mergulho dentro das condições possíveis, com os óculos de natação. Mas enfim, com uma água super cristalina e límpida, estava um ambiente fantástico. A Córcega está a surpreender pela positiva e é uma ilha muito turística. Nota-se algumas diferenças ao nível da relação com as pessoas. Os cursos não são tão afáveis como os franceses do continente. De facto, eu tenho experiência dos franceses serem extremamente simpáticos e disponíveis. Mas os cursos não é exatamente assim e já me tinham dito isso. E quando estávamos em Ajaccio, deu para perceber isso. Ajaccio é uma cidade já considerada grande, com mais de 70 mil habitantes. E é a capital da Córcega e é a maior que Bastia, onde nós estivemos no início desta nossa aventura. Assim, de forma resumida, a Córcega basicamente está dividida em duas regiões, a Córcega do Norte e a Córcega do Sul, e isso vem de tempos históricos. A Córcega do Sul dependia muito da República de Pisa, enquanto que a Córcega do Norte dependia da República de Genérnio. Isto antes de formar o país chamado Itália, em que aquele território era composto por repúblicas, como seja da República de Veneza, de Milão, etc. Genérnio, em concreto, teve muito peso e foi muito marcante na cultura e na política corsa. Daí a razão porque aqui falam muito mais frequentemente italiano do que francês. E depois também tem o seu dialeto próprio, com alguma boa vontade, até parece português. Os corsos não são caracterizados de um modo geral como insubmissos, e reflete-se não só na sua vontade de autodeterminação, mas também tem origem nas guerras internas e externas que este território teve no seu passado. Sempre foi uma ilha muito apetecida por invasores, como árabes, franceses, italianos e até espanhóis. Inclusive o reino de Aragão chegou a deter esta ilha na sua posse durante vários anos, que entretanto perdeu para os genoveses e depois para os de Pisa. Depois de estes povos andaram em guerra uns com os outros. Porém,
Génova teve um papel muito marcante na Córsega. Antes disso, os romanos andaram aqui por mais de 700 anos, que aliás julgo ter sido o período com mais calmo da história da Córsega. Isto porque depois disto, a Córsega é muito marcada por conflitos internos e externos, e é talvez essa uma das principais razões que marca a personalidade dos corsos. De 30 a 40 km entre diante atrás de caminhões e de carros lentinhos, e a tentar fazer o melhor possível em estradas sinuosas. Deixa-me dizer que para andar de moto à Córsega é fabuloso, fabuloso. Reparem, o piso não está nada mal, muito bom. A única coisa que também vou tão devagarinho que caminho a província também vai a filmar e vai completamente solta aqui atrás de mim. Por isso é que também se chama férias. Ai, posso andar mais depressa? A estrada é super cênica, super cênica. Espero que a câmera apanhe alguma coisa de jeito. Senão a menina por dentro também vai fotografar. Pronto, ok. Está bem. Como digo, os cursos são corretos, mas não se pode dizer que sejam muito disponíveis. Até vos dou o exemplo de que quando estávamos a falar em Ajaccio, sentámos-nos numa loja de produtos regionais, artesanais, depois daquela tarde de calor, e pedimos uma fatia de bolo. A senhora entregou uma fatia embrulhada num guardanapo e eu disse-lhe que era para dividir com a prudência. E ela simplesmente disse que não tinha talheres e com uma faca dividiu a fatia a meio e voltou-me a entregar. Curiosamente contou-me que na Córsega tem um queijo chamado queijo mero, praticamente como se diz em português. Esse queijo é proibido vender localmente porque a sua cura é feita à base de larvas de moscas, e dei razão porque é proibido, por questões higiênicas, claro. Como vos digo, os couros sempre foram um bocado explorados pelos noveses e posteriormente pelos franceses, sobretudo ao nível fiscal, com muitos impostos na época. Aliás, a França invadiu a Córsega no século XVIII por Luís XVI, poucos meses antes deste perder a cabeça com a mulher Antonieta na guilhotina, para quem se recorda ainda dos primórdios da Revolução Francesa. Foi nos anos que tinha nascido Napoleão, que também viveu nesse período conturbado. Aliás, a França tomou posse do território corso quando este estava a começar a ter a sua própria independência, com um senhor chamado Pascoal Paoli, que entretanto foi exilado ao Reino Unido. Para além disso, a Córsega é um território muito acidentado, muito montanhoso, com vales muito escavados que para se ultrapassarem ou se fazem pontes ou tinham que se percorrer longas distâncias no vale e nas montanhas, com muitas aldeias acima dos 1000 metros, ainda por cima de difícil acesso. Aliás, estávamos a dar conta disso agora pela viagem que nos trouxe até Ajaccio. Povoação de Sartone, muitas aves de rapina, foi mesmo dentro das povoações, bolas. Então podia subir bem agora. Bonifácio. Sobe bem. Bem, isto sobe para caramba. Fogo. Tem-se umas igrejas curiosas, tem.
Só uma estrada completamente direta entre as duas principais cidades, entre Bastia e Ajaccio, e atravessa a ilha praticamente na diagonal, passando pela bela cidade de Corte, onde está a única Universidade da Córsega. Depois, há a cidade de Bonifácio, por onde nos estamos agora a dirigir, mas que não é uma cidade comparável às outras duas, em termos de tamanho. A Córsega não é uma ilha pequena, aliás é a quarta maior ilha do Mediterrâneo, onde impera sobretudo a pastorícia e a agricultura de minifundiário, com especial destaque para a castanha e a azeitona. Por outro lado, as cidades costeiras foram muito favorecidas, como Ajaccio, Bastia, Porto Vecchio, Bonifácio, que é uma cidade histórica, enquanto que as povoações interiores foram um bocado mais esquecidas. Estas cidades costeiras mais desenvolvidas foram resultante da necessidade de criar defesas contra os invasores exteriores, como assaltos dos sarracenos ou dos árabes, ou até de piratas. Isto limitou muito o desenvolvimento global da ilha. Acresce que enquanto o resto da Europa vivia a glória de ouro do Renascimento, na Córsega viviam-se guerras internas fraticidas, daí a tradição na Córsega da vendetta e do banditismo, que era muito tradicional. Aliás, o pessoal andava sempre de faca na cintura, como deu para perceber isso enquanto percorríamos nas ruas de Ajaccio, que não andavam com a faca, mas naturalmente, mas viam-se imensas lojas de cutelaria com venda de facas tradicionais corsas, que têm uma ponta curva e um cabo de madeira. Aliás, esta insubordinação também está espelhada na sua bandeira, com aquela cabeça moura com a fita em cima da testa. Dizem que esta fita chegou a tapar os olhos, que entretanto decidiram que a fita na zona da testa para dar nota que os cursos estavam atentos e preparados para a rebelião. Eles não se consideram franceses. Aliás, dá para ver isso nas tentativas ainda recentes de tentar obter a independência da França, cujo território pertence a este país há mais de 200 anos. Enfim, era que gostava de reunir e resumir aqui um pouco do que é este território que está a marcar-nos em todos os sentidos pela positiva. Ainda assim, estão a sair umas férias de viagem das melhores que já fizemos pela Europa, de moto a dois, fora de Portugal. E estes dias junto à praia foram mesmo desligar tudo e muito tranquilos. Não é que tenha dado muito trabalho escolher estas férias, comparadas com as férias no Cabo Norte, que foram manifestamente mais trabalhosas de organizar, nomeadamente por questões logísticas. Estas foram muito mais fáceis, e aliás está a ser uma viagem muito mais ao gosto dos dois. Tal como vocês já devem ter dado conta, eu gosto de aventuras muito mais mexidas. A Prudência, pelo contrário, gosta de parar e ficar sem fazer nada durante uns tempos, num sítio sem ter nada de inesperado à volta dela. Mas enfim, por amor de Deus, em 365 dias, também não nos faz mal nenhum parar durante 4 ou 5 dias num sítio em que não acontece absolutamente nada. Bem-vindos a Bonifácio. Curiosamente é uma povoação, cheia de calcário, super macia esta pedra e daí a razão porque tem estas particularidades. Muito movimento. Deve ser das povoações mais curiosas de Córsega, provavelmente também das mais fotogénicas. Acho que não havia, ou quase não havia ímãs da Córsega que não apareça uma imagem da falésia.